Boa noite. Gente, olha o cabelo branco. Bom, como de praxe, vamos aproveitar esses minutinhos para chamar as pessoas, convidar o pessoal para participar da live com a gente. Vamos lá, se você que está chegando aí, vai chamando para compartilhando com as mamães, papais, vovós, vovôs, tios, tias, padrinhos, madrinhas. Aproveitar aqui para colocar este telefone no silencioso. É isso aí. Vamos. Hoje nós vamos falar sobre a influência da saúde da criança no criar filhos vencedores, né? Como a saúde, principalmente, claro que a saúde, deixa eu limpar aqui. Claro que a saúde física, ela interfere muito na mental também, né? E a mental é a principal responsável para se ter adultos vencedores. Então a gente vai falar um pouco sobre as questões da saúde física, que às vezes eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que é muito óbvio, às vezes, né? Mas eu me deparo com mães ou pais, ou principalmente avós e avós, que isso não é tão óbvio e que às vezes até não concorda muito, né? Não tem muito entendimento disso. Bem-vindo aí, Udney. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos, né? Os hábitos, principalmente os hábitos alimentares e também os hábitos de atividades da criança. A criança, ela... Bem-vinda, Lourdes. A criança, ela precisa ter hábitos saudáveis, tanto no quesito alimentação, né, nutrição, quanto no quesito de prática de atividade. Não necessariamente atividade física no sentido de academia, musculação, nada disso, mas no sentido de brincar, né, de ter atividades, de correr, de ir para um lado, para o outro, e não só ficar ali sentado vendo televisão, brincando no telefone. E essa é uma fase que eu tenho, atualmente eu estou tendo um desafio, porque o Stefan descobriu o joguinho de celular e ele quer jogar toda hora, né, o dia todo ele quer jogar, joga um pouquinho, aí depois ele já pede de novo, eu não deixo, ele fica bravo. Então isso é uma coisa que foi feita para prender as crianças. E minha prioridade é que ele desenvolva as habilidades, né, que ele brinque, que ele tenha brincadeiras cada vez mais naturais e mais como se fosse assim, de interior, né, mesmo. Então, inclusive na escolinha dele, lá tem bastante grama e terra, e quanto mais ele tiver acesso a esse tipo de área, né, a esse clima, essas coisas, eu prefiro, né, que ele viva essas experiências reais do que ele viva experiências virtuais. Então, essa questão, essa saúde física no sentido de gastar energia, isso é importante, tanto para eles quanto para a gente, porque se não gasta, chega um ponto que explode dentro de casa, sabe? Quer gritar, quer correr, quer jogar tudo e briga por qualquer coisa e grita por qualquer coisa. Então a criança, ela precisa gastar essa energia também, sabe? Esse gasto de energia físico para as crianças, ele é importante. E, consequentemente, a gente vai falar aqui também sobre os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, eles são criados e formados na infância, e a maioria deles são hereditários, né? São hereditários no sentido de que o que minha mãe tem hábito e gosta de comer, a criança acaba também criando aquele hábito, né? A mãe e os pais. Eu até falo, inclusive, que tem doenças que eles falam, né, eles são hereditárias porque são provenientes de hábitos hereditários. A hipertensão, por exemplo, ela é uma doença caracterizada por uma pessoa que gosta de comer muito sódio, né? Então, se a mãe e o pai, por exemplo,
tem esse paladar, né, mais salgado, ela vai fazer a comida pro filhinho dela, aquela comida que ela gosta, a comida que ela considera gostosa, que é uma comida com mais sal. A criança vai aprender a gostar daquela comida, né? E aí, com o passar dos anos, ela vai gerar o hábito de sentir de achar que aquela comida é gostosa. E aí a tendência é ela ter uma hipertensão. Até conto uma história assim que eu ouvi uma vez e que é engraçado. Por exemplo, a criança cresce nessa família que tem esse paladar mais salgado, fica hipertenso e casa com uma mulher que não tem o paladar salgado. E aí a mulher faz a comida e o marido fala: nossa, mas ela não sabe cozinhar, vou trazer minha mãe para ensinar ela a cozinhar direito. E a mãe ensina a mulher a cozinhar com muito sal. E aí dá-lhe o homem hipertenso e a mulher lá também, que não tinha nada a ver, vira hipertensa, porque na verdade é uma questão de paladar. Então, os hábitos, principalmente, né, alimentares, eles são transferidos de geração em geração por essa questão, né? O que você gosta de comer, da forma com que você gosta de comer, você quer o melhor para os seus filhos, e o melhor para você é daquele jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não é à toa que hoje em dia os pediatras pedem, né, para quando você vai começar a introdução alimentar, que se começa com 6 meses, até 1 ano você não coloca sal na comida da criança, nada. No máximo que eu já vi alguns pediatras liberarem é alho, alguns temperos naturais, mas mesmo assim eles pedem que sejam moderados. O que eu fiz, né, principalmente com o Stefan, no começo, com o Simon eu já comecei a moderar um pouco mais no sal de todo mundo para ele comer junto. Mas hoje tem esse conceito, né, dos pediatras de tentar que os pais consigam diferenciar a comida da criança pelo maior tempo possível até que a criança gere aquele hábito saudável. Porém, a gente sabe que às vezes isso não é muito... Ei, Dri! Seja bem-vinda, saudade de você. A gente sabe que isso às vezes não é muito fácil, né, de fazer. E aí, na correria do dia a dia, a gente acaba fazendo mesmo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Então, então eles repetem nossos hábitos. Pais que gostam muito de comer doce, que comem doce a todo tempo, ou carboidrato, né, que gera a mesma reação no corpo do que o doce, eles tendem a passar isso para a criança e a criança virar uma pessoa assim, doceira, né? E eu conheço crianças que muito novas desenvolveram diabetes, né? Muito proveniente da alimentação, que os pais nem são, né, diabéticos, mas o excesso às vezes, né, de cuidado dos pais, ou achar que aquilo ali vai agradar, que aquilo... Nossa, quantas vezes, né, a gente vê principalmente os avós, eu acho, que querem agradar muitas crianças. A gente acha que a gente agrada pela comida, né? A criança, parabéns, você dá um pirulito para a criança, vai no dentista, ele se comportou bem, ganha um pirulito. Então toda a recompensa do bom comportamento, toda a recompensa de fazer algo, executar algo, vem da comida, vem como comida. Às vezes um presente ou outro, mas na maioria das vezes é comida, e na maioria ainda é doce, porque é o que a gente acha que é uma recompensa pra gente, e a gente cria aquilo ali na cabeça da criança. É gostoso? Claro que é. O Stefan, ele não comeu doce até os 2 anos de idade, ele não comeu nenhum tipo de doce, no sentido de chocolate, bala, pirulito, nada disso, ele não comeu nada até os 2 anos de idade. Depois que ele comeu, ele gostou, naturalmente ele gostou, porque é gostoso, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter de não... Por exemplo, uma vez, a primeira vez que ele comeu um brigadeiro, a gente estava no aniversário, ele pegou um brigadeiro e alguém falou assim, é uma delícia, não é? Aí eu falei assim, filho, é mais ou menos. Aí ele falou assim, é gostoso, mais ou menos. Ele não sabia se ele concordava com quem falou que é uma delícia, que não sei o quê, ou comigo que fala que é mais ou menos. Eu amo brigadeiro, mas eu tenho que deixar ele
sentir, né? Não ensinar ele que o brigadeiro é delicioso. Nossa, que brigadeiro é muito gostoso. Chocolate é uma delícia. Quando a gente fala isso, a criança toma aquilo, né, pra si. Eu sou uma pessoa muito fácil de comer. Eu amo qualquer tipo de comida. Eu amo quiabo, eu amo vagem, eu amo frango ensopado, eu amo pepino. Então eu gosto muito de legumes, frutas, verduras, couve. Nossa, minha boca até enche d'água. E aí o Stefan, ele tem um paladar muito parecido com o meu. Ele ama quiabo, ele gosta de frango ensopado, ele gosta de pepino, porque ele vê eu comer aquilo assim, nossa, que delícia, nossa, isso é bom demais, não? Então aquilo entra, né, na cabeça dele, fala, nossa, realmente é bom, e ele tem uma coragem maior, né, para experimentar. Então eu prefiro, né, se for para eu falar com ele que isso é bom, que é gostoso, que delícia, que sejam coisas saudáveis, né? Eu como doces também, como chocolate, claro, na frente dele, mas quando eu como eu tento não ter aquela expressão, né, aquela explosão de emoção, de sentimento, como se aquilo ali fosse, né, o must, para ele ter até as suas próprias os seus próprios sentimentos em relação a isso, né? Já o Simon eu consegui segurar um pouco menos. Ele começou a comer doce com 1 ano por causa do Stefan, mas ele tem menos vontade do que o Stefan de comer doces. Não acho que é uma questão de ter sido por 2 ou por 1 ano, acho que é uma questão de personalidade mesmo, porque como o Stefan tem uma personalidade muito parecida com a minha, ele gosta de doce como eu. E como o Simon tem uma personalidade muito parecida com o Bruno, ele não gosta de doce como o Bruno não gosta. Então, eu acho que é mais uma questão de personalidade, de gosto mesmo. Outra coisa que eu acho muito importante, que às vezes a gente não para pensar, né? É muito comum e natural a gente ver os pais obrigando as crianças a comerem tudo no prato. Até... Assim, eu entendo, né? Mas eu acho que até um certo ponto, até uma certa idade, eu não concordo com isso e eu não faço isso aqui em casa. Por quê? Quem põe a comida no prato para a criança somos nós. E nós não temos a noção e a consciência e a sensação de satisfação da criança, da própria criança. Então, se muitas vezes a gente perde a noção da nossa própria satisfação e a gente come além do que da nossa satisfação, quando a gente fala, nossa, eu tô cheia demais, comi demais, ultrapassei, a gente passa dos limites da nossa satisfação. Ei, Paulinha, nossa, quanto tempo! Nossa, quando minha mãe entra aqui, eu vejo um tanto de gente que eu não vejo há muito tempo. É um prazer ter vocês aqui, viu? E ainda mais a Paula, né, que é psicóloga também, trabalha muito com esse lado infantil. Então, eu sinto... muitas vezes a gente se descontrola, a gente não tem controle da nossa própria sensação de saciedade, e eu acho que a gente não tem essa noção para falar se que a criança está satisfeita ou não. Acaba gerando um trauma para ela, porque ela se sente satisfeita, mas o que está ali não era o que ela escolheu, a quantidade que ela escolheu comer, é mais do que o suficiente para satisfazer ela, e a gente força a criança a comer tudo. E eu falo que eu devo ter tido alguma coisa em relação a isso, ou em relação a não desperdiçar, porque eu não consigo ver comida no prato, né? Eu trabalho isso a cada dia, mas eu tiro qualquer grão de arroz. Eu brinco até com meu pai que o meu prato ninguém sabe se foi usado, porque ele fica limpo. E muitas vezes eu comi e falava assim, nossa Deus, comi demais. Passei do ponto da minha satisfação, né? Então eu acho que não é correto, a não ser, você tem que ter um equilíbrio de perceber se a criança está te enrolando ou se a criança ela realmente, olha, ela não está comendo bem, ela precisa melhorar a alimentação, né? Buscar às vezes uma ajuda profissional. Mas o Stefan sempre foi assim, o Simon também, eles comem e eu pergunto, você está satisfeito? A barriguinha está cheia, você não está mais com fome? E ele, não, então tudo bem, você pode parar de comer. Agora, se eu vejo que 1, 2, 3 dias isso está acontecendo e 1 hora depois ele começa a pedir
coisas para comer, tem pão de queijo, tem toast, tem queijo, eu percebo que ele realmente não estava comendo o suficiente. Então, a maioria das vezes que ele fala, não quero mais, eu falo, filho, vamos negociar, quantas você acha que cabe na barriguinha? Aí ele fala 3, eu falo, não, 4. Ele, não, 3, a gente negocia, ele come mais algumas colheres. O suficiente para eu ver que ele está sendo nutrido, que ele está tendo nutrientes, mas eu não vou forçar ele a comer além daquilo que ele não quer mais, não tá, sabe, não tá satisfeito, tá passando. Já aconteceu às vezes, por exemplo, dele falar assim, eu não gosto disso. E eu saber que ele come. Às vezes, tem dia que ele gosta de chuchu, tem dia que ele não gosta de chuchu. Tem dia que ele gosta de tomate, tem dia que ele não gosta de tomate. Mas o dia que ele não gosta, às vezes eu tento esconder na colher e dar. Já aconteceu uma vez dele falar que não gostava e eu esconder na colher. E ele comer normalmente. E já teve vez de eu esconder na colher e na boca ele sentiu o gosto realmente e fazer ânsia de vômito. Então pensa, a criança está ali satisfeita, ela tem o gosto dela, né? E às vezes a gente força o gosto dela. A gente pode tentar ter criatividade, ter outras formas de oferecer os nutrientes que ela precisa, já que ela está com uma dificuldade, né, de aceitar coisas novas. Mas eu acho que impor, né, às vezes a quantidade de comida ou impor que ele coma uma coisa que ele realmente não gosta geram alguns sentimentos ruins, alguns traumas em relação psicológicos, né, da criança e do futuro adulto com a comida. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu tenho um paladar, eu como de tudo em relação a legumes, verdura, frutas e tal, mas eu tenho um paladar muito infantil. Eu amo chips, eu amo chocolate, eu amo aquelas balinhas de gelatina, tudo que essas coisas porcariazinhas, né, de criança, eu gosto, porque aquilo ali pra mim eram as recompensas, sabe? Era o que se comia nos momentos de diversão, de distração, de cinema, né? Reunião de família, a gente come bobeira, aniversário, a gente come bobeira. Então, acho que essas comidas representaram para mim momentos de alegria, de comemoração, de união e, portanto, até hoje eu gosto dessas comidas e me sinto bem quando eu como, né? Então, tudo que a gente conecta a comida à criança, faz essa conexão da criança com a comida, isso vai perdurar. A recompensa, por exemplo, é uma delas, quando a gente fala assim, né? Come a comida toda que você ganha um doce. Então, na cabeça dela, automaticamente, o doce é muito melhor do que a comida. Porque se o doce é a recompensa pela comida, geralmente a recompensa é algo bom que você ganha por fazer algo que não é bom, né? A gente fala assim, quem não gosta de malhar, pensa na recompensa de fazer atividade física. Então, a atitude de malhar, de fazer atividade física, ela é maçante, ela é tediosa, né? Ela não é prazerosa para certas pessoas, porém a recompensa que ela traz justifica isso. Então, se a gente começa a condicionar a criança a fazer certas coisas, a ter certas atitudes, a se alimentar de certa forma, que a recompensa dela é o doce, é a bala. Eu lembro, nossa, na minha época era muito McDonald's. Eu gosto também desses fast foods, porque era assim, final de semana. Gente, minha mãe, acho que ela tá aqui ainda. Isso não é contra os pais, ou, né? Isso é nível de entendimento, né, que a gente vai adquirindo, porque há 30 anos atrás a gente não tinha o entendimento nutricional que a gente tem hoje para a gente e para as crianças, né? A gente não tinha noção, há muito menos que isso, há 15 anos atrás, não tinha esse entendimento de que o McDonald's, o fast food, o Burger King, tinha tantas substâncias nocivas ou era tão ruim para a saúde quanto a gente tem entendimento de que é hoje. E mesmo assim a gente ainda come. Imagina quando a gente não tinha esse entendimento,
né? Então, não é... E tudo que a gente vem falando aqui de crenças, bloqueios e tal, não é pra gente olhar para trás e falar assim, nossa, é culpa da minha mãe e do meu pai porque eu sou assim, porque eles fizeram isso, 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 isso. Você entendeu de onde veio e você tem que quebrar e ressignificar essas crenças e esses bloqueios, né? E errar, a gente sempre vai errar. Eu estudo e busco cada dia mais entender como não gerar crenças limitantes e bloqueios na vida dos meus filhos. Mas eu sei também, eu entendo que eu vou errar. Seja pelo excesso em um lado, seja pela falta em outro, seja por falta de conhecimento em um lado, seja por conhecimento demais no outro. Então a gente sempre vai errar isso. O que a gente tenta, né, sempre é tentar mostrar o máximo de informações para ajudar a gente a errar menos possível, nas menores coisas ou, né, nas coisas mais as coisas mais importantes, digamos assim, se dá para falar isso, porque cada detalhe é muito importante, né, na criação de uma criança. Então, a gente estava falando, né, da recompensa, da comida como recompensa, e eu já me peguei também. O Simon, ele, como eu já falei aqui nesses dias, o meu filho mais novo, ele tem um temperamento muito mais explosivo. Ele é mais... quando ele não quer uma coisa, ele grita e chora até a gente entender o que é, porque a gente não entende o que é. Então ele fica chorando, e eu já me peguei algumas vezes oferecendo várias opções de comida para entender, para ele parar de chorar, para ver se era aquilo que ele queria. Quer uma banana, quer um biscoito, quer um ovo, quer não sei o que, quer água, quer suco, quer... E aí parece que assim, parece que a gente tá falando... Um dia eu parei e falei assim, nossa, parece que eu tô falando assim pra ele, se conforte na comida, né? Você tá chorando? Então se conforta na comida. Come, se tranquiliza, se conforta, você vai parar de chorar. E quantas vezes a gente não vê isso, né, nos adultos, que por uma decepção, por um momento ruim, por uma situação ruim na vida, usam a comida como válvula de escape, como conforto mesmo. Parece que você esquece, não é que você esquece, mas você preenche aquilo ali com um outro tipo de prazer, né, que é a comida. Então isso a gente muito, como eu falei, comum e normal hoje em dia, muito cultural, que cada vez mais vem aparecendo opções, né, criatividade de pessoas para tornar essa comemoração. O que é comemorar? Comemoração vem comer. Tudo que a gente comemora, a gente se reúne para comer. Aniversário, comemoração, a gente se reúne para comer. Casamento, a gente se reúne para comer, né? Para comemorar o momento e comer ao mesmo tempo. Então, todas as comemorações, elas envolvem comida. E aí, às vezes, a gente entende justamente essa questão de buscar na comida um momento de alegria, um momento de satisfação que a gente não está tendo no outro lado. Então, eu percebi isso uma vez que eu fiz isso com o Simon, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar e não posso fazer isso mais, porque senão todo sentimento que ele não estiver sabendo o que é, ele vai querer buscar na comida para ver se supre aquilo, né? E essa semana aconteceu um caso parecido, né? Ele começou a chorar do nada. Eu deitei para dormir, ele e o Stefan, e ele levantou e começou a chorar. Queria sair do quarto. Peguei ele no colo, e ele gosta de dançar, ele adora dançar no colo, e eu dançando com ele. Ele ama, ele sempre se acalma. Peguei, dancei, balancei, cantei, nada adiantou. Saí do quarto, sentei no sofá, levantei do sofá, deitei no colchão. Nada, ele ficou quase 40 minutos chorando, mas chorando de gritar. Ei, Fran, seja bem-vinda. E aí eu sentava, olhava pra ele e falei, Simon, fala pra mamãe o que você quer, filho. Ele falava assim, ele só chorava e olhava pra mim, e fazia assim, e eu não conseguia entender, e eu pensei, falei,
vou oferecer até um doce, né, pra ele, pra ver um pirulito e tal, alguma coisa. Eu falei, não vou suprir esse momento dele, não vou suprir essa dor, essa insatisfação, não vou suprir com comida, porque senão ele cresce achando, buscando na comida essa satisfação que certos momentos não vão dar para ele, certas frustrações, ele vai buscar a satisfação na comida, né? Então, é algumas coisas que a gente pode pensar, nossa, mas que bobo, não tem nada a ver, mas tem a ver, sim. E se a gente pode evitar, né? Por que não? Deixa eu respirar aqui e beber uma água. Outra coisa que eu acho muito legal é a gente buscar fazer a criança ter novas experiências, sabe? Esses tempos atrás eu reparei o seguinte: o Stefan, quando ele era criança, ele gostava muito de kiwi. Ele comia quando ele era criança, ele é criança até hoje, né? Mas quando ele era pequeno, por volta de um ano e meio, ele comia bastante kiwi. E aí, deve ter um ano mais ou menos que eu fui oferecer para ele de novo kiwi. Eu fiquei muito tempo sem nem ver kiwi, e eu amo kiwi. Ele falou, nossa, que é isso? Eu falei, é kiwi, filho, frutinha, você gosta? Eu falei, não, eu não gosto disso. Eu falei, gosta? Você sempre gostou? Eu falei, não gosto disso, mamãe, não quero, e não quis experimentar mais. Então, o que eu percebi? Eu percebi que quando a criança ela não tem uma constância naquilo, ela esquece. E aí, para ela experimentar de novo, um novo é sempre estranho, é sempre ruim, é sempre ele não gosta. Então, quanto mais a gente puder manter essas novas experiências, essas coisas diferentes, oferecendo as coisas diferentes como se fossem normais e mantendo aquilo ali no hábito da criança, né, melhor. E esses dias eu falo de experiência, eu comecei falando nessa live em relação à saúde física também, no quesito brincar, se divertir, né, gastar energia. E uma das experiências que eu achei sensacional, que a gente teve recentemente, a gente foi matar um porco e chegou lá, não deu para matar, mas tinha a galinha e a gente trouxe a galinha para matar a galinha. E eu fiquei assim, né, o Stefan todo animado, vamos matar a galinha, vamos comer o pezinho da galinha que ele ama, mas eu fiquei meio apreensiva se ele ia entender, né, a morte da galinha, se ele ia chorar, se ele não ia querer comer a galinha, como é que ia ser. E aí, mas para ele foi super tranquilo. Enquanto a galinha morria, ele falou assim, mamãe, quanto tempo vai demorar para fazer o pé da galinha? E eu achei assim, isso interessante porque é uma experiência nova, né? E eu achei que misturou tanto uma experiência com ele lá no sítio, correndo atrás da galinha, pegando a galinha, quanto ele participando do processo de produção, do cozimento e tudo mais da galinha, e tendo essa experiência, assim, entre aspas, gastronômica. Então, eu acho que quanto mais a gente puder envolver a criança na experiência, puder envolver a criança na montagem do prato, envolver a criança na produção, lógico, sempre com cuidado, né? Não deixando faca, fogão, nada desse tipo de coisa. Mas quanto mais a gente puder envolver a criança ali na produção, ele ama me ajudar na cozinha. Ele, todos os dias, ele fala, mãe, posso te ajudar? Posso te ajudar? Eu separo, eu tenho aquelas faquinhas de criança que não tem serra nem nada, né? Por exemplo, eu tô picando cebola. Aí eu separo um pedaço da cebola, ponho numa tábua para ele com aquela faquinha, ele destrói a cebola, não corta, porque não corta nada. Mas quando a gente vai almoçar, ele fala com o Bruno, né? Papai, eu que ajudei a mamãe a fazer comida. Ou ele fala, eu que fiz essa comida hoje. Então, aquilo para ele comer o que ele fez também para ele é muito mais prazeroso, sabe? Teve uma vez que a gente fez hambúrguer e aí eu pus ele para amassar a carne moída com tempero, com cebola. Tinha que ver a satisfação dele de fazer aquilo ali e o tanto que ele depois queria comer o que ele fez.
sabe? Então, quanto mais a criança se envolver, vai ser bom para ela, porque ela vai aprender, ela vai estar compartilhando com você os momentos, né? E vai estar assim, em união, que é muito bom a sua presença e vai ser um tempo de qualidade de vocês. Ela vai estar experimentando coisas novas e ela vai estar ali participando do processo que ela vai usufruir, né? É meio que igual o trabalho, né? A gente trabalha e tem a recompensa. Então ele produz e planta ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito legal. Tanto que eu falo que eu tô planejando lá em casa para fazer uma hortinha, porque é muito... Na escolinha eles plantaram tomate e ele chegou lá em casa assim, fascinado, porque o tomate que ele plantou, ele deu fruto, ele colheu e ele comeu o tomate que ele plantou. Então, quanto mais eles participam, né, disso, mais interesse eles têm até em experimentar coisas novas. Isso eu acho muito legal, né? E a constância, como eu já falei aqui, a constância de estar sempre ali oferecendo, sempre que eu falo, gente, não é todo dia, porque você não consegue oferecer tudo todo dia. Não dá pra você oferecer pêssego todo dia, kiwi todo dia, abacaxi todo dia, manga todo dia. Mas que seja ali, tenta fazer ali um cardápiozinho onde ele consiga ter contato com aquilo ali uma vez por semana, né? No máximo de 15 dias, não o suficiente para que ele esqueça o que é essa coisa, né? Por exemplo, a questão do kiwi que eu falei, eu fiquei mais de um ano. Ele ficou mais de um ano sem ver, saber o que era kiwi. Então, na hora que ele viu de novo, ele já nem se lembrava que gostava, que já tinha comido, nem nada disso. Então, quanto mais ele tem convivência com aquilo, mais normal é para ele, mais fácil vai ser dele comer, dele se interessar, né? Dele sentir que é uma coisa tranquila, né? Claro que a gente tem que ter sempre um equilíbrio em tudo. Eu falei, por exemplo, na questão do doce, quando eu liberei o doce, quando ele começou a ter entendimento, por exemplo, a gente ia em festa de aniversário, até 2 anos, ele não tinha nem interesse em saber o que era um brigadeiro, de pegar o brigadeiro e comer, ele não tinha essa vontade. A partir do momento que ele começou a conhecer aquilo, ele começou a ter interesse. E aí eu também já acho que não cabe, num aniversário, eu ficar regrando ele no sentido, não, você só vai comer 2 brigadeiros, não, você tá comendo doce demais. Deixa a criança ali saber também o limite dela, sabe? Senão ela não entende até onde ela consegue ir. O Stefan, ele ama doce, mas ele come assim 2, 3 brigadeiros e já pede água. Ele bebe um copo d'água, porque o doce, né, não aguenta mais. Ele bebe um copo d'água, passa meia hora, 1 hora, ele pede mais um docinho, come mais um docinho, bebe mais um copo d'água. Então ele sente o limite dele. Ele sente que com 2, 3 brigadeiros, o corpo dele já não aguenta passar muito daquilo, não. Ele tem que dar uma pausa, né? E se a gente não deixa a criança conhecer o seu limite, quando você não está perto, ela ultrapassa os limites, né? Ou ela vai tentar, mesmo com você perto, ultrapassar os limites dela, porque ela vai tentar tirar, a gente muitas vezes, né, faz, ela tenta tirar o atraso. Nossa, deixa eu aproveitar que minha mãe tá aqui. Ela nem sabe que ela quer comer pouco, mas como você não deixa ela perceber que o pouco para ela é suficiente, ela acha que ela quer comer muito, né? Então ela literalmente tira o atraso. E eu acho que mais do que proibir a criança de comer alguma coisa, né, ou de não comer, é a gente explicar as consequências disso para ela. Deixa eu ver aqui só o tempo, pessoal. Isso. É a gente explicar as consequências disso para ela. Olha, filho, se você comer muito isso, o Stefan sabe que se ele comer muito doce, ele fica doente. Hoje minha sogra até falou com ele, falou, olha, se você comer muito doce, você fica dodói, você tem que tomar injeção todos os dias, porque ele tem uma prima que hoje acho que ela tem 15 anos, mas ela adquiriu diabetes com 6 anos de idade, descobriu que ela tinha diabetes, e desde então ela toma injeção toma insulina todos os dias, porque apesar de tudo, né, os pais e ela não se regulam, então ela come doce durante o dia, normal,
come o doce e aplica insulina. É meio esquisito assim, né? Mas então a gente explicar as consequências para a criança, eu falo que eu vou levar o Stefan para ver pessoas com diabetes, né, com aquelas feridas na perna que dão, porque isso é proveniente de alimentação mesmo. Eu conheço, por outro lado, eu conheço pessoas com diabetes que ao descobrir a diabetes mudaram completamente, ou a pré-diabetes, mudaram completamente a alimentação e não chegaram nesse extremo. Alguns não, a diabetes não foi para frente e outros vivem com a diabetes, mas de uma forma muito saudável e equilibrada. Então, as consequências, elas são provenientes do equilíbrio na alimentação. E é importante a gente explicar isso para as crianças e não simplesmente se sentir, eu sei de tudo e você não sabe de nada, então me escuta e faz o que eu estou mandando. Mas ele precisa aprender, ele precisa entender, ele precisa saber como a roda roda, né? Como as coisas funcionam, como a engrenagem roda, a engrenagem funciona. Oi, Jana, boa noite. Como a engrenagem funciona. Então, qual é a reação de cada ação que eu tenho? Então, por que eu não posso comer? Poxa, mas isso é tão gostoso, é tão bom, por que eu não posso comer? Qual que é o efeito que isso dá? Se eu não sei, eu não me importo, né? Eu quero de qualquer forma. Então, às vezes a gente tratar a criança como adulto no sentido de explicar, de conversar, né? De fazê-la entender as situações é muito importante. Por mais que ela não vai entender como um adulto naquele momento, mas já vai ser mais suficiente para ela do que um simples por que não? Por que não pode? Por que não? Não sei se era só eu que falava isso, mas por que não é resposta, né? Porque não é resposta, porque não é autoridade, porque não é a minha opinião contra a sua, sem querer saber fatos e fundamentos e tudo mais. Então, realmente, porque não é resposta. Adulto saudável com boa relação com comida. Essa é a consequência da gente iniciar essa consciência nas crianças, né? Alimentar, consciência nutricional, consciência de equilíbrio, consciência de recompensa. Então, se a gente começa a analisar isso quando criança, porque assim, olha, como eu falei, né? Os pais, eles não são as piores pessoas do mundo porque aconteceu isso. Minha mãe, por exemplo, ela me fala que o meu irmão mais velho, meu irmão tem 44 anos. Ela colocava Coca-Cola na mamadeira dele, para ele mamar Coca-Cola. Isso há 44 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a gente não tinha nem 0,01% da informação que a gente tem sobre refrigerante, Coca-Cola, seja lá qual marca for, né? Para ela dar isso para a criança. Então, ela não é a pior pessoa do mundo. Ela não nossa Deus, o que você fez com seu filho? A gente não sabia disso, não se sabia, não se tinha esse conhecimento, né? E tem pessoas que, apesar das informações de hoje em dia, da acessibilidade às informações, tem pessoas que continuam não tendo essas informações, tem pessoas que continuam não sabendo dessas coisas. Então, não é que os erros que a gente comete como pai nos tornam os piores pais do mundo. Não, porque a gente vai cometer erro de qualquer jeito. Você pode ter certeza nisso que em alguma coisa a gente vai errar. Você vai errar, eu vou errar, né? Todo mundo vai errar. Mas a gente cada vez mais buscar saber sobre isso e para amenizar e para estancar essas consequências, melhor. Porque a gente sabe que distúrbios alimentares, né, problemas psicológicos relacionados à comida, geram questões psicológicas e psiquiátricas, geram depressão, geram ansiedade, geram vários tipos de transtornos que atrapalham muito o adulto ser um vencedor. E Jana, eu vejo isso, acredita? Eu vejo isso hoje, criança de 1 ano, 1 ano e meio, tomando refrigerante assim, tranquilamente, sabe?
e os meus filhos nunca colocaram refrigerante na boca, eu espero que não coloquem. Nós estamos em 2022, eu tenho acho que 13 anos que eu não tomo refrigerante e o meu marido também não toma, então acho que eles nem sabem, assim, sabe o que é refrigerante. Deve, em festinha, né, deve ver e tal, mas nunca nem me questionaram o que é e nunca nem pediram para tomar. Mas é uma das coisas, né, que a gente tem que evitar muito, não só pelo hábito que a criança pode adquirir de tomar, mas pelo mal que causa ao organismo, e principalmente ao organismo tão ainda imaturo, que é o organismo da criança. E é claro, existe aquela frase, né? Mas eu dei e meu filho não morreu. Ele não vai morrer mesmo, assim, né? Tomou refrigerante, morreu. Mas as consequências psicológicas, fisiológicas, biológicas e até comportamentais interferem. A galinha enchendo o papo de grão em grão, né? Então, a gente pode evitar, pode ser diferente, pode melhorar? Claro que pode, né? Vai acontecer ser drástico do dia para a noite? Não vai. Mas é de grão em grão que a galinha enche papo. E é de hábito em hábito que a gente cria um filho vencedor ou não, tá? Gente, hoje eu tô com um pouquinho de falta de ar a mais, né? Muito obrigada, Dona Maria. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, já tá chegando no período de 1 hora. Amanhã é nossa live final, pra gente fechar com chave de ouro. Sextou aqui no Ela Mãe Maternidade, às 8h30. E se vocês, a gente já tem um tema de amanhã, mas se vocês tiverem alguma dúvida a mais, alguma informação extra que vocês queiram saber, aproveitem, porque amanhã é a última live. Manda aqui no direct, eu posso inserir aí no finalzinho essas perguntas e responder as perguntas de vocês, ok? Queria agradecer muito a presença de vocês. Tá sendo muito legal aqui compartilhar isso com vocês e ter o feedback. E então até amanhã, novamente às 8h30. Um beijo e fiquem com Deus.